já não está mais aqui, enquanto escrevo essa. Olá pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria. Por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação. Por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do 5º ano, tudo bem com vocês? Bom, como o professor prometeu ontem, vamos hoje falar sobre outro tipo de divisão. A divisão que o professor vai falar com vocês hoje é a fração. Vamos lá, você sabe o que é fração? Como podemos trabalhar com os números fracionados? Já aprendeu como resolve esta divisão no nosso dia a dia? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema. Lembrando que fração é outro tipo de divisão, que também está muito presente no nosso dia a dia, sendo importantíssimo entender como funciona a fração. Vamos então aprender um pouquinho agora? Fração. No dicionário nós encontramos a seguinte definição: a fração é basicamente a representação de partes iguais de um todo. Para entender o que é fração, é preciso compreender que trata-se de uma divisão, representada na forma de um número não inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fração é quando nós pegamos pedaços de um inteiro. É mais fácil entender quando a gente está lidando com alimentos, como a bala, uma pizza, uma maçã, tá? Todos os dias você fraciona algo. Quando você vai se alimentar, você não enfia o pedaço todo na boca, você fraciona com mordidas. Cada mordida você retira uma fração do inteiro, certo? Cada colherada você pega uma fração do inteiro. Então, todos os dias fazemos fracionamento. Qual a diferença então? Agora você vai aprender como representar na linguagem matemática o fracionamento. Mas será que você realmente se lembra o que é isso? Vamos dar uma olhada? Como o professor é meio gordinho, a gente só pensa em comida. Vamos pensar na pizza. Quando compramos uma pizza, ela vem completa. Pelo menos é o que a gente espera. Dizemos que ela está inteira. Observa o desenho, uma pizza. A matemática diz que a pizza é igual a um inteiro. Com algarismos, então podemos representar assim, ó. O denominador é a quantidade de vezes que estamos dividindo. Como a pizza está inteira, ela só tem uma parte, o denominador vale 1. O numerador representa a quantidade de pedaços que foram retirados. Como não foi retirado ainda nenhum pedaço, o numerador e o denominador têm o mesmo algarismo, 1 inteiro. Quando estamos falando de fração, o que é numerador? Numerador é aquela quantidade que foi pintada, que foi usada ou retirada do inteiro. É o primeiro número que aparece na divisão quando estamos resolvendo uma fração. A linha horizontal é o símbolo da divisão quando estamos em uma fração.
Tá? Então não é 1 em cima de 1. Você está falando que é uma parte dividida pelo denominador. O que é o denominador? É o número que representa quantas vezes o inteiro será dividido. Em quantas partes iguais o inteiro será dividido. Quando estamos falando numa pizza inteira, como é o exemplo que o professor colocou aqui, nós temos o denominador igual ao numerador. Isso representa o inteiro. Quando nós fazemos um corte, ou quando repartimos a pizza em 2 pedaços iguais, dizemos que a pizza foi partida ao meio. Observa. A linguagem matemática é uma linguagem específica, tá? Então ela serve para nos orientar como funcionam as coisas no mundo. E a linguagem matemática se utiliza de algarismos e símbolos próprios. Por isso, em algarismos, nós representamos com o denominador valendo 2. Por quê? A pizza foi partida em 2 partes iguais. E o numerador vale 1, porque nós estaríamos separando uma metade ou meio. Então, quando o denominador vale 2, a gente lê metade. Uma pizza dividida em 2 partes iguais, ou seja, dividida ao meio. Lembre-se que quando estamos falando de fração, a divisão será sempre em partes iguais, tá certo? Quando estamos falando de fração, a divisão representa partes iguais. Quando fazemos mais um corte, partindo a pizza em 4 pedaços iguais, teremos então 4 quartos. Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim: o numerador e o denominador continuam sendo iguais, porque não foi retirado nenhum pedaço da pizza. A pizza continua inteira. O que aconteceu? Apenas dividimos ela em 4 partes iguais. O denominador 4, numerador 4. 4 quartos significa também um inteiro. Ah, mas aqui na casa do professor nós temos muito mais do que só 4 pessoas. Então nós vamos fazer mais 2 cortes, partindo a pizza em 8 pedaços iguais. Teremos então 8 oitavos. Na linguagem matemática, com os algarismos, nós representamos 8, que é a quantidade que está presente de pedaços, oitavos, que foi a quantidade de vezes que eu dividi essa pizza. Então, o denominador e o numerador continuam sendo iguais, quer dizer que a pizza ainda está inteira. Eu não retirei nenhum pedaço dela. Quando o numerador é igual ao denominador, dizemos que estamos falando de um inteiro nesse processo. Então vamos concluir assim, ó. Quando temos a figura completa, temos um inteiro. Nosso inteiro nesse desenho, o nosso inteiro aqui nesse desenho foi dividido em 4 partes. Então temos 4 quartos. O numerador valendo 4 e o denominador também valendo 4. 4 quartos. Quando retiramos uma fração, uma parte, falamos que retiramos desse desenho 1/4. Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim: o numerador vale 1, que representa a quantidade que eu tirei, e o denominador vale 4, que representa a quantidade de divisões que foi feita no desenho. Beleza? Então nós temos 1/4. E se retirarmos 2 frações ou 2 partes? Nós diremos que retiramos 2/4. Em linguagem matemática, com algarismos, nós
teremos o numerador valendo 2, que é a quantidade de partes que foram retiradas, e o denominador valendo 4, que é a quantidade de desenhos, de divisões que foram feitas nesse desenho. Só lembrando, se eu tiro 2 quartos, eu estou tirando a metade do desenho. Então nós dizemos que 2 quartos é igual a metade do desenho. Presta bastante atenção nisso, hein? Agora nós vamos aumentar, hein? O professor vai retirar 3 frações do inteiro. E aí nós vamos falar que foram retirados 3 quartos. Em linguagem matemática, nós tiramos 3 quartos. O numerador, que indica a quantidade que foi retirada, vale 3. 1, 2, 3. E o denominador, que indica a quantidade de vezes que foi dividido o meu desenho, vale 4. 1, 2, 3, 4. Ah, agora eu entendi! Principais leituras das frações. Presta bastante atenção que essa leitura de uma fração depende muito do valor do algarismo que está no denominador. Por isso que ele chama denominador. Ele que dá um nome à fração. Beleza? Então quando o denominador é 2, nós leremos meio. Se o denominador for 2, a leitura da fração será meio. Quando o denominador for 3, se o denominador é o algarismo 3, nós lemos terços. Terços. Quando o denominador é 4, nós vamos fazer a leitura de quartos. Quartos, a quarta parte, dividido 4 vezes. Quartos. Quando o denominador for o número 5, a leitura será quinto. E quando o denominador for 6, quando o denominador de uma fração é o número 6, nós lemos sexto. A sexta parte dividido em 6 vezes. Então nós lemos sexto. Quando um denominador é 7, lemos sétimos. O algarismo 7 no denominador, o nome dessa fração será sétimo. Quando o denominador for igual a 8, leremos oitavos. Denominador sendo o algarismo 8, a leitura da fração será oitavos. Quando o denominador for igual a 9, o algarismo 9 estando no denominador, leremos nonos. Nonos. Quando o denominador for igual ao número 10, vai começar a mudar a leitura da sua fração. Então, quando chegar no número 10, a leitura da fração será décimos. Quando o denominador for maior do que 10, falamos o numeral mais a palavrinha avos após o numeral. Por exemplo, quando o denominador for o número 11, nós leremos 11 avos e assim por diante. 11 avos, 12 avos, 13 avos, até chegar na centésima parte. Lembra que o professor citou, quando nós estávamos falando sobre o sistema monetário, que o centavo é a divisão do real em 100 partes iguais? Olha aqui a explicação dele, ó. 100 avos, ou seja, fazendo a aglutinação, juntando as duas palavras 100 mais avos, temos a palavra centavo. Viu que legal? Uma fração é a representação de uma ou mais parte de algo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, dividir, fracionar algo inteiro em partes iguais. A maçã foi dividida em 4 partes iguais no desenho. Observa que
cada parte da maçã vai valer 1/4. Ou seja, isso, 1/4 representa uma fração, uma parte. Não se esqueça, hein? Vamos relembrar. O numerador é a quantidade pintada ou a parte que nós estamos retirando do inteiro. O denominador significa a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido. Esse traço horizontal, dividindo os dois algarismos no número fracionado, é o símbolo da divisão. Esse traço que separa nunca vai ser lido 1 em cima de 4. Existe na matemática a sua forma adequada de ler cada símbolo. Então, quando estamos falando de um número fracionado, eu preciso prestar atenção na leitura. Quando eu tenho o 4 no denominador, representa quarto. Quantos quartos estão sendo representados? 1/4. Beleza, pessoal? Dentro das frações, nós temos algumas regrinhas. Por exemplo, as frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Lembra que o professor falou 2/4 é igual a metade? É isso aí. As frações equivalentes são essas que a sua quantidade dentro do inteiro representa a mesma proporção. Observa. Metade do círculo. Se eu dividir o círculo em 4 partes, 2/4 não tem a mesma área pintada do que metade? Dividindo o círculo em 8 partes. Se eu pegar 4 partes, separando 4 partes, 4/8, representa a mesma quantidade da metade. Observa? Então, a fração ela é equivalente quando a quantidade do inteiro representa a mesma parte. Fique muito atento a isso, hein? Nos exemplos que o professor acabou de citar acima, o inteiro foi dividido em partes diferentes, mas a quantidade separada, pintada, é equivalente, ou seja, equivale à mesma área, ao mesmo tamanho do inteiro, a mesma quantidade. Então a fração meio, metade, é equivalente à fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8. Você vai observar que 8/16 e os múltiplos, quando são idênticos, vão ser sempre equivalentes. Então presta bastante atenção. Mais uma vez, é muito importante que você tenha tanto a tabuada quanto a divisão para compreender a matéria fração. Ah, agora eu entendi! Então, galerinha, não se esqueça, hein? A matemática é uma linguagem para interpretar o nosso mundo. Então, se você entender bem o que a linguagem matemática significa, quais são os seus símbolos, o que representa cada uma delas, você vai compreender melhor o nosso planeta, o nosso universo. Ela exige da gente um pouquinho de dedicação, sim, mas é maravilhoso o mundo de oportunidade que ela nos oferece. Então, não se esqueça, para fazer uma boa leitura é preciso uma dedicação. Então, vamos lá, observa bastante. O professor vai postar algumas atividades agora no grupo e você vai escrever no seu caderno, fotografar e enviar para o professor. Eu gostaria de estar encerrando a aula de hoje fazendo uma homenagem à minha madrasta, a dona Benedita, que nos deixou na data do dia 4 de maio. Dona Benedita foi uma guerreira, esposa do meu pai, e passou por um desafio muito grande, e agora esteja descansando, Dona Benedita,
Muito obrigado por tudo que a senhora contribuiu, que a senhora fez na nossa vida. Infelizmente, essa doença Covid-19 levou a senhora da gente. Mas o que aprendemos com a senhora, dona Benedita, vai ficar aqui, dentro do nosso coração. Muito obrigado por tudo que a senhora representou, tanto na minha vida quanto na vida do meu pai. E até um dia. Já não está mais aqui, enquanto escrevo estas linhas. Já não está mais aqui, enquanto este mundo definha. Tentou beber a vida inteira de um gole só, jogou a garrafa na parede e se engasgou. Tentou fazer de sua vida uma festa só, jamais olhou as consequências, mas encontrou, se perdeu. Já não está mais aqui, enquanto escrevo essas linhas. Já não está mais aqui, enquanto este mundo definha.